Eu vou ser chato aqui hoje. Eu vou ser chato. Porque eu sei que uma vitória, né, é muito comemorada, o torcedor fica exaltado, é natural, né, um clima no final do jogo no Maracanã de festa com a vitória do Flamengo. Mas nós temos que falar aqui algumas verdades na minha concepção. A primeira delas, o jogo foi uma porcaria. O jogo foi horrível. Flamengo e Botafogo fizeram um espetáculo que não foi um espetáculo. Foi um jogo deprimente no Maracanã. O Flamengo não jogou nada e o Botafogo não jogou nada. O Botafogo teve uma chance no primeiro tempo, no lance em que o zagueiro, o Barbosa, tocou uma bola e o Rossi fez uma grande defesa. Esse foi o melhor lance do primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Léo Pereira. Foi isso que aconteceu no jogo. O jogo foi horroroso. O jogo conseguiu, aqui no Maracanã, ser pior do que Santos 1, Corinthians 0, que teve a presença do Neymar na Vila Belmiro. Eu esperava um jogo melhor no Maracanã do que na Vila Belmiro, mas foi muito ruim. O próprio Luiz Henrique, que estreou, muito discreto, muito mal. Botafogo não jogou nada, se defendeu muito, ficou lá atrás o tempo todo, meteu uma retranca, poucas vezes chegou ao ataque, e o Flamengo tinha bola, mas sem a menor inspiração, sem a menor criatividade. E esse é outro ponto que eu quero falar aqui. O Flamengo está iniciando a temporada de 2024. Porém, minha gente, este Flamengo do Tite é um time que fez 12 jogos no ano passado no Campeonato Brasileiro. Era esse time. A exceção é o De La Cruz, que é outro que daqui a pouco será também tema de comentário aqui sobre o jogo. 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais a pré-temporada. Óbvio que não era para estar voando, jogando um futebol exuberante, estar na sua plenitude técnica, física, tática, mas era para estar muito melhor. O Flamengo está travado. O Flamengo continua no modo 2023. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a entrada do De La Cruz. Que, aliás, o Tite, que não está conseguindo fazer o time do Flamengo jogar, porque lembra o que eu falei, tem 12 jogos no ano passado e mais esses jogos esse ano, pré-temporada e tal. Início de ano, isso tem que ser relevado, mas o time está horrível, travado, sem inspiração, num marasmo. O próprio Tite, se você observar, ele não está com aquela energia que ele demonstrava nos tempos de Corinthians, em seleção brasileira. Não sei o que acontece no Flamengo. Os caras que vêm de fora chegam no Flamengo, ficam um pouco acanhados. O Vitor Pereira no Corinthians era um cara, no Flamengo foi outro. O Sampaoli no Flamengo, embora tenha continuado louco e fazendo loucuras, ele também era mais contido. E o Tite está assim também. Ele está na dele, o tempo está passando e não se nota nenhuma evolução. O Tite hoje, ele repetiu um erro que ele cometeu no jogo contra o Vasco da Gama. Ele tirou o De La Cruz e deixou o Gerson. O De La Cruz, ele, na minha opinião, estava jogando melhor do que o Gerson, tanto no domingo como hoje. Não que o De La Cruz esteja comendo a bola, arrebentando, mas o De La Cruz é um jogador de muita movimentação, de muita intensidade, e estava melhor do que o Gerson, que foi um jogador também que teve um 2023 de altos e baixos, mais baixos do que altos, e que está meio amarrado, meio cansado. O time do Flamengo passa essa impressão, é um time devagar, é um time travado, é um time que continua em 2023. Culpa dos jogadores, e eu acho que o Tite também tem culpa, porque ele está fazendo algumas escolhas, como essa do De La Cruz, que eu confesso que eu não entendo, porque o Gerson é um grande jogador, assim como o De La Cruz também é, mas se tivesse que tirar um nos 2 últimos jogos, eu tiraria
o Gerson, e não o De La Cruz. O Tite passa a impressão de que ele está administrando o vestiário do Flamengo e não quer mexer com as suas lideranças, que todos nós conhecemos. Algumas lideranças já se foram. Everton Ribeiro foi para o Bahia, Felipe Luiz se aposentou e está treinando o time sub-17, mas outras lideranças continuam ali. E outras coisas, o Tite, ele não está usando o elenco que ele tem. Ele está insistindo em formações e mudando pouco. Eu acho que esse é um momento importante de início de temporada para fazer observações e ajustes. É nítido que ele prefere a dupla Pedro e Cebolinha, em detrimento a Gabigol e Bruno Henrique. O Tite não é fã da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Tanto é que no auge deles, em 2019, quando eles estavam arrebentando, eles tiveram pouquíssimas chances na seleção brasileira. Não existiam, naquele período, 2019 e 2020, atacantes à disposição da seleção brasileira melhores do que Gabigol e Bruno Henrique, jogando mais bola. E o Tite não levou. Ele não curte o futebol dos caras. Mas, obviamente, que ele reconhece a importância deles, trabalha com eles agora, mas deixa os jogadores no banco. E aí está um outro equívoco do Tite. Ele que tem a fama de ser um grande gestor de grupo, de liderar vestiários, ele não está sabendo gerir essa situação. E por que eu falo isso? Ele está deixando em campo muito tempo os jogadores que ele prefere. O Cebolinha e o Pedro não jogaram futebol para justificar que eles permanecessem em campo por 70 minutos, 75 minutos. Se você tem duas duplas e não quer misturá-las, você tem Pedro e Cebolinha, você tem Gabigol e Bruno Henrique, se esta primeira dupla, que é a titular, foi mal no primeiro tempo, coloca a segunda dupla no intervalo, no segundo tempo. Começa o segundo tempo com a segunda dupla. Equilibra as coisas, dá o mesmo número de minutos para os concorrentes, porque senão fica uma competição desleal. O Gabriel e o Bruno Henrique estão tendo menos minutos do que Cebolinha e Pedro, os preferidos. E Cebolinha e Pedro, especialmente o Pedro, não vê bem. Então, por que não dar mais minutos para Gabigol e Bruno Henrique? Gabigol e Bruno Henrique não estão bem também. Isso é um fato. Mas se os outros também não estão bem, equilibra o tempo, dá chance igual para todo mundo e quem se sair melhor ganha a titularidade. O Tite está sendo teimoso e insistindo com os jogadores que ele prefere. A dupla Pedro e Cebolinha não entrou em campo. O Flamengo não entrou em campo. O Botafogo também não jogou nada. Só se defendeu. O jogo foi um horror. Mas o que eu acho é o seguinte: pelo nível de treinador que é o Tite, que já mostrou isso ao longo da sua carreira, ele não está conseguindo fazer o Flamengo jogar como pode. E eu vou ser repetitivo. Está em início de temporada, mas esse trabalho começou em outubro de 2023. Foram 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Me lembro bem da apresentação do Tite, quando ele foi perguntado e falou: olha, estamos chegando agora para já começar a antecipar o trabalho da próxima temporada. E estamos aí com os jogos do Campeonato Carioca, tivemos jogos de pré-temporada, período nos Estados Unidos, e você não nota nada de diferente no time do Flamengo.